Vamos para a nossa entrevista de hoje. A cada 15 dias a gente conversa com o Cid Torquato, uma pessoa ligada à causa da pessoa com deficiência. Já esteve no estado, já esteve no município, está à frente do Icon Libras. Como vai, Cid? Tudo bem? Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Tudo bem por aí? Tudo beleza, tudo jóia. Ô Cid, deixa eu te falar, uma sugestão sua e que eu acho extremamente pertinente, falar sobre tudo que diz respeito à comunidade surda. E eu queria tentar entender de você um sentimento que eu tenho do outro lado, estando do lado dos veículos de comunicação e da comunicação de uma forma geral. É, Hoje, mais do que nunca, os eventos passaram a dar, e não só eventos ligados a governo, que dão visibilidade e as pessoas precisam passar uma impressão de serem politicamente corretas, mas em eventos de uma forma geral, um claro objetivo de comunicar também para as pessoas que têm problemas de audição. Isso é uma coisa impositiva ou é uma compreensão da necessidade de dar esse abastecimento? Porque eu fico, às vezes, com a impressão que fica meio uma coisa no limiar entre ser politicamente correto ou ser uma verdade do comando daquele evento de querer comunicar de uma maneira que possa ser mais abrangente. Ronald, excelente pergunta, porque essa é uma dúvida que a sociedade inteira tem, por desconhecimento da legislação. A LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que a gente vive falando sobre ela aqui, ela é clara que os eventos presenciais, virtuais também, virtuais ela fala por tabela, mas principalmente nos presenciais, nos cinemas, nos teatros, você tem que ter libras, legenda, né, closed caption e audiodescrição. Então, nos eventos agora você vê que muitos já adotaram Libras. Legenda e audiodescrição são recursos um pouco mais caros e que ainda não têm sido adotados plenamente. Então, mas é um misto de cumprimento da lei, muita gente não conhece a lei, também é uma questão de compliance, né, porque das empresas que querem ser mais inclusivas, e um pouco de uma onda, né, vamos chamar até de uma modinha em função, né, desses últimos 2 anos, o grande impulsionador disso foi aquele discurso da primeira-dama na posse do Bolsonaro, né? Aquela questão de Libras desencadeou toda uma wave, aí, uma onda de Libras no Brasil inteiro. Cid Torquato, além daquela manifestação e dessa onda, como você frisou, e daquilo que o Ronald disse, muitas vezes parece mais uma maneira de dizer que está preocupado do que de fato fazer uma boa comunicação e tal. Mas o quanto esse envolvimento, que parece permanente, né? A Michelle Bolsonaro sempre tem falado desse assunto e muitas vezes até cobrou do governo ações nessa direção, o quanto o envolvimento dela com a questão das libras e os problemas que os surdos têm na sociedade, o quanto isso provocou mudanças, teve algum impacto real no dia a dia? Olha, o oferecimento de Libras, que isso não está acontecendo só nos eventos, né? Eu trabalho com isso hoje em dia, não está acontecendo só nos eventos. Governos e empresas têm contratado serviços como o do ICOM para criar canais de comunicação com a comunidade surda. Isso também está previsto na legislação, quer dizer, a criação de canais para a comunidade surda sinalizada. Né? O que é isso? Você tem na comunidade surda hoje cerca de 1% da população brasileira, né? 2,2 milhões de pessoas, três tipos, alguns tipos de deficiência auditiva. Aquela deficiência auditiva severa, mas incompleta, né? Surdez absoluta, isso mais ou menos, surdez absoluta. Na surdez você tem pessoas que sabem Libras, pessoas que sabem o português, ainda que não
muito bem, e pessoas que não sabem nada, nem português nem Libras, se comunicam com gestos caseiros, muitas vezes nem saindo de casa e tudo mais, né? Então, é muito difícil lidar com essa diversidade dentro da própria comunidade surda. Então, o ideal é que o Brasil tivesse em todas as suas cidades escolas de Libras ou cursos de Libras ou pessoas que ensinassem Libras desde pequenas crianças surdas. Isso não é uma realidade, então fica muita gente fora da escola e fora do aprendizado de Libras. Um outro fator que agrava muito é que muitas vezes a surdez acaba sendo confundida com problemas intelectuais. Então, você submete essas pessoas a tratamentos equivocados. Muitas vezes as crianças, né, que têm rendimento baixo na escola, infelizmente vão ver depois, muitas vezes tardiamente, que era em função do fato deles não ouvirem direito. Então, é uma comunidade complexa de se trabalhar, mas a gente não pode se furtar a atender né, e a incluir essa comunidade. Eu vejo agora, né, com essa atividade profissional que eu tenho, né, eu estou vendo empresas e governos aderirem à causa e criar essas empresas e governos criando canais de interlocução, de atendimento, de comunicação com surdos e promovendo verdadeiras revoluções. Eu tive o prazer e a honra de implantar esse serviço no município de São Paulo e hoje a gente vê um crescimento muito grande no uso, né, dos serviços de intermediação em Libras por videoconferência na área da saúde. Então, você tem desde do atendimento, né, de balcão, quando alguém chega numa OBS, até cirurgias, partos, cirurgias complexas sendo acompanhadas pelo celular, sendo apoiadas pelo celular, por tablets, muitas vezes, por intérpretes de Libras, que traduzem o que o médico está falando, por exemplo, para parturiente ou para quem está passando por algum procedimento, né, consegue entender o que está acontecendo porque recebe aquela informação em Libras. Não sei se eu me expliquei bem aí nessa questão. E essa revolução já chegou às escolas, Cid Torquato? Olha, sim e não. Né? Como eu já disse aqui várias vezes, São Paulo tem o melhor sistema, o município de São Paulo tem um dos melhores sistemas públicos municipais do Brasil. Então, a educação inclusiva no município de São Paulo é uma realidade, ela, obviamente pode ser aperfeiçoada, mas é referência no Brasil. São Paulo, cidade de São Paulo, que é também algo que nós estamos muito à frente do resto do Brasil, tem 6 escolas bilíngues. Então, a criança, quando nasce surda ou quando adquire surdez né, na infância ainda, ela tem a opção, muitas vezes, e essa opção ela tem também a ver com o nível de surdez e a própria capacidade de aprendizado da criança. Ela pode ir para uma escola bilíngue, ou seja, uma escola em Libras, com português como segunda língua, português escrito só. Então, a pessoa aprende Libras e português escrito. Ou ir para uma escola convencional, no ensino inclusivo, e vai aprender o português e se oralizar. Né? E muitas vezes essas pessoas que se oralizam logo de infância não aprendem Libras. Veja como é complexa né, lidar com essa comunidade. Então, mas o que eu queria frisar, Ronald, a ideia é o seguinte: 60% dos casos de surdez, e principalmente dos casos mais graves, são evitáveis. Né? A gente tem muitos casos porque falta né, prevenção, faltam consultas médicas,
falta a disponibilidade de aparelhos, né, de implante coclear nas pessoas. Então, a gente tem um contingente aí, né, como eu disse, de 2,2 milhões de pessoas, mais ou menos 120, 130 mil pessoas na cidade de São Paulo, e metade desse contingente não precisava estar sofrendo com surdez. Então, eu queria, né, antes da gente terminar, de deixar aqui para os nossos ouvintes uma lista de recomendações para prevenir a surdez, porque eu acho que isso é importante nós falarmos, isso é muito pouco difundido, e as pessoas acabam não se valendo, né, não só para a surdez, para tantas outras coisas, de medidas de prevenção, e acabam complicando as suas vidas, né, adquirindo patologias irreversíveis. Cid Torquato, que sempre participa aqui com a gente às sextas-feiras. Esse tema é empolgante, hoje o nosso tempo está um pouco mais curto, mas é importante que a gente tenha outras oportunidades para falar sobre esse assunto. Se o Cid assim aceitar, a gente gostaria muito de voltar a tocar nesse tema. Pode ser, Cid? Pode ser, você não quer que eu Vamos lá, vamos aproveitar esse minuto final exatamente para dizer isso. Não, respeitar os intervalos de repouso sonoro depois de exposição a altos níveis de intensidade. Então, você vai numa festa, num show, no sambódromo, você tem que repousar, você tem que dar um tempo para o seu ouvido descansar. Use protetores auditivos quando recomendado, né? Sempre quando recomendado, em obras e em várias situações, usar esses protetores. Objetos pontiagudos nunca devem ser introduzidos no ouvido. O cotonete deve ser usado para a limpeza do excesso de cera na parte mais interna do ouvido. Nunca introduzir o cotonete até o fim. Isso pode ferir lá a região mais próxima do tímpano. Evitar a automedicação quando tiver algum problema, né, no ouvido. E também, né, por último, evitar a exposição prolongada a barulhos, sons de alta intensidade. Junto a isso, que são essas 6 dicas básicas, consultar um médico quando sentir alguma diferença na audição, né, e cumprir, né, depois cumprir aquele programa de prevenção que o médico prescrever, né, porque, né, muitas vezes as pessoas recebem instruções e não seguem aquelas instruções médicas para melhorar seu quadro de saúde. Então é basicamente isso, meus caros Ronald e Zaidan. Valeu, Cid, um abraço para você, a gente se encontra daqui 2 semanas, tá bom? Obrigado e excelente Fórmula 1 aí para todos. Para todos, valeu, um abraço para você.